Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Jéssica, eu sou enfermeira e fui convidada para estar aqui com vocês hoje no 2º Congresso Nacional de Saúde da Mulher, falando um pouquinho, sobre os fatores de risco para gravidez não desejada e abortos provocados. Eu escolhi esse tema, na verdade, para falar com vocês, porque eu acredito que é uma coisa que nós, como profissionais de saúde, nós podemos intervir, né? Nós podemos intervir através de medidas educativas, né, com o público, principalmente o público adolescente, né? Existem muitos programas do governo, existem muitos programas de hospitais, em que nós, como profissionais, vamos conversar com esse público mais vulnerável, né? Falar em relação a isso. E assim, apesar do aborto também ser um tema muito complexo, né, por envolver várias questões, inclusive questões religiosas, como todos nós sabemos aqui no Brasil, né, porque aqui no país não é legalizado, né, um aborto convencional. Claro que nós temos algumas lacunas na legislação que podem, né, promover isso, mas, e mesmo assim, gente, acreditem, para quem trabalha em hospital, para quem trabalha em maternidade, que é o meu caso, né, eu trabalho atualmente em uma maternidade de referência da região norte. Então, muitos casos chegam para a gente, às vezes até alguns casos da região nordeste, né, e mesmo sendo, por exemplo, um caso de violência e tudo, a gente vê o quão a mentalidade das pessoas ainda está um pouco retrógrada em relação a isso, né? Mesmo sendo direito legal, assistido, né? Às vezes a pessoa já chega lá com a gente, adiantando um pouquinho, né? Com toda a papelada jurídica, tudo certinho. Mesmo assim, ainda temos alguns profissionais resistentes, né? Então, acredito que a nossa visão diante disso tem que ser mesmo imparcial, né? Como profissionais que nós somos, e tentar dar a melhor assistência, né? Para a paciente que está diante de nós. Então, vamos lá. Passar aqui. Pronto. Como eu já falei, eu me chamo Jéssica Lins, eu sou enfermeira, atualmente sou residente em saúde da mulher e da criança, nesse hospital que eu mencionei, de grande porte aqui da região amazônica, mas também tenho outras formações, uma delas é na área da saúde da família, né? Então, eu vejo muitos casos assim, né? Desde as minhas primeiras formações, acompanho, mas nada se compara às experiências que eu estou vivendo agora. Por isso que eu quis trazer esse tema e debater um pouco com vocês, né? Falar qual é a realidade que a gente está vivenciando hoje em dia. Então, primeiro falando um pouquinho sobre a gravidez não planejada, tá? Que é aquela que não foi programada. A gente tem no Sistema Único de Saúde disponível, né, o planejamento familiar. Mas, geralmente, para pessoas que nunca tiveram filhos, os profissionais nem chegam a indicar. E é comum a gente ter, né, felizmente está aumentando, mas adolescentes que buscam métodos contraceptivos nas unidades de saúde. E mesmo assim, esse não é um tópico muito abordado, né? Às vezes os profissionais só vão lá, oferecem uma camisinha, alguma coisa que tenha disponível, né? Mas não chegam a dar realmente uma coisa mais detalhada, né?
algo que realmente vá sensibilizar aquela pessoa. Então, assim, a gente tem muitos casos de gravidez não planejada no Brasil. E temos também a questão de como essas pessoas vão reagir. Eu lembro que quando eu trabalhava em um pré-natal, uma das primeiras coisas que a gente perguntava, e estava lá na nossa fichinha, né? Era isso. Essa gravidez ela foi planejada? Como que a família recebeu? Como que você recebeu essa informação? Como que seu parceiro recebeu? Como que a família recebeu? Porque muitas das vezes a gente precisava acionar o serviço social, acionar a psicologia, que inclusive é excelente quando a gente tem, né, a equipe multi para assistir uma paciente. Nem se compara, né? Uma coisa é só a gente tentando abarcar tudo, outra coisa é a equipe, né? Cada um com a sua especialização. Então, assim, várias vezes já aconteceu, né? De estar na terceira, quarta, quinta gestação, de serem pessoas com baixíssima renda, né? Vivendo de programas sociais. E assim, nós sabemos, né? Que, querendo ou não, essas crianças, elas não vão ter tudo aquilo que elas poderiam ter, né? Então, a gente tem os serviços públicos, obviamente, para suprir boa parte dessa demanda, mas nós temos um número muito grande de crianças passando fome. Eu mesma já acompanhei, tenho colegas que são da área da assistência social, né? E já acompanhei várias crianças que chegaram conosco extremamente desnutridas e foram retiradas dos pais, né? Chamaram o conselho tutelar. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Que ocorre em muitos locais do Brasil. Na nossa região aqui, especificamente, nós temos aqui no Pará, temos inclusive reportagens recentes, né, que tomaram aí a mídia nacionalmente em relação à exploração de menores, né, nas regiões mais pobres. Se não me engano, o Pará tem a cidade mais pobre do Brasil. Então, assim, acho que é Melgaço. Então, são crianças que acabam parindo outras crianças e entram em um ciclo, né? Infelizmente, o governo, os sistemas, né, de saúde, os sistemas de educação, não estão chegando até essas pessoas, né? Nós vivemos, pelo menos aqui na minha região, num local com muitas ilhas, né? Em locais com muito remotos, né? Então, tem locais aqui, tem cidades próximas à capital que não tem carro, que a estrada é de difícil acesso, que é cortado por um rio. Então, assim, na época da pandemia foi uma loucura para tentar alcançar, né, boa parte dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas é algo real. Às vezes não está no nosso dia a dia, dependendo de onde nós trabalhamos, né? Quem trabalha muito em capital, em hospitais de grande porte, hospitais particulares, dificilmente vê esses casos como recorrentes. Mas quem trabalha em hospitais públicos, quem trabalha perto de periferias, em unidades básicas, né, onde são realizados pré-natais, podem ter mais esse contato, né, com essa realidade e vivenciar realmente, né, a demanda crescente de jovens, né. Antigamente, né, tinha muito essa questão da gravidez não planejada, mas é uma adulta, né. Hoje em dia nós temos um boom aí, inclusive as redes sociais, né, acabam disseminando muito isso, então a gente consegue
ver muitos desses casos, a gente vê a naturalização de uma gravidez não planejada em mulheres extremamente jovens que acabaram de entrar, né, no ciclo reprodutivo, acabaram de menstruar pela primeira vez, já estão grávidas. Então, o corpo, né, nós como profissionais sabemos que existem, né, alguns mecanismos do corpo para compensar, mas dependendo da idade, pode ser até fatal uma gravidez. Então, temos que agir dentro disso, principalmente na questão educativa, né? Então, a gravidez não planejada, ela pode ser indesejada quando acontece contra as expectativas, né, do casal, pode ser inoportuna quando ocorre em um momento desfavorável, tá? E assim, cerca de 55% das gestações no Brasil não são planejadas. Ou seja, mais da metade. Eu sinceramente acredito que esse número ainda seja bem maior, porque até hoje na minha profissão, desde que eu me formei, comecei a atuar, eu acredito que desde a graduação, né, em que nós já temos várias experiências em diversos locais, diversos serviços de saúde, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com uma gestante, de realizar o cadastro, de fazer essas perguntas, eu acredito que de 1.000 gestantes, umas 5 tenham planejado. Então, é aquilo, é algo bem real no Brasil. Então, muitas dessas gestações não planejadas são em adolescentes. Às vezes, usuários de drogas, portadores de doenças, né? Às vezes, doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Já chegou pra gente vários usuários de droga. Essa semana foi uma pessoa que estava ainda no efeito da droga, entrou em trabalho de parto, chamaram a ambulância levou, porque nós somos a maternidade de referência do estado, da região, na verdade. E a gente perguntava, a senhora fez pré-natal? A senhora sabe quantos bebês são? Sabe há quanto tempo está grávida? Já fez algum examezinho de dedinho de teste rápido? Coisas básicas que qualquer pessoa que fez um pré-natal iria conseguir responder. Tô com tantas semanas. É um bebê só. São 2 bebês, são 3 bebês. Sim, tomei vacina. Não tenho sífilis, não tenho HIV, não tenho, sabe? Coisas que no pré-natal, mesmo no mais básico do SUS, a gente consegue responder. E essas mulheres essa mulher especificamente, não sabia nada sobre o bebê. Inclusive se assustou quando, no momento do parto, viu que era uma menina. Então, assim, imaginem as condições de criação. Obviamente, acionamos o conselho tutelar, né, para esse caso, mas isso é muito comum, gente, mais do que nós imaginamos. E como vai ser a vida dessa criança, né? E sem contar que uma criança que nasce de uma mãe que não fez nenhum tipo de exame, que pode ter várias doenças, né? Vai ter que ter um acompanhamento, porque tem muitas doenças que só vão aparecer depois. Doenças com transmissão vertical. Então, é algo que nós que trabalhamos na atenção básica, que vamos ficar acompanhando essa criança, algo que nós também temos que ter, né, um olhar mais sensível. Deixa eu passar aqui. Então, dentro da questão da gravidez na adolescência, inclusive recentemente fui dar uma palestra em uma escola e é incrível, né? Porque o público, assim, por volta de 12, 13, 14 anos, é um público que é bem impactado por exemplos reais. Só oratória, só palestra, eles não ficam tão impactados assim. Eu lembro que eu fui com uma colega minha, enfermeira também,
E nós fomos convidados para falar sobre essa questão, porque estavam tendo muitos casos de gravidez na adolescência na escola pública aqui da capital. E a assistente social de lá pediu para a gente ir falar e tudo. E quando a gente chega, várias cabecinhas assim olhando para a gente e rindo e cochichando a cada 2 minutinhos. Então a gente falava uma coisa, a gente falava outras coisas de uma risadinha. Querendo ou não, a gente tem que abordar, né, toda a questão da sexualidade, da naturalidade desse processo, né, tanto para homens quanto para mulheres. A gente tem que abordar isso, porque é nesse momento em que essas pessoas estão, né, com os hormônios explodindo, como dizem por aí. E aí todos estavam meio quietinhos, um cochicho aqui, outro ali. E no final, a gente passou uma reportagem que eram casos reais de jovens, né, que eram pais e eram mães que largaram a escola, alguns, né, outros que não largavam, levavam o bebê. E assim, gente, o impacto de demonstrar é outra coisa. Todos ficaram extremamente alvoroçados e chocados com aquela situação. Então, a questão existem metodologias de trabalho, né, com esse público, porque foi algo que nós repetimos muito para eles, né? A gente não está aqui para falar que não, que a gravidez é uma coisa ruim e tudo, não é, né? Claro, dependendo hoje em dia, né? A mulher ela tem mais liberdade de escolha, felizmente, né? Então ela pode escolher se ela se identifica ou não com a maternidade. Muitas mulheres não gostam do processo e preferem adotar, não gostam de tudo relacionado à maternidade, preferem não ter filho de jeito nenhum, preferem focar na carreira ou em outros aspectos da vida. E tá ótimo, cada mulher pode escolher isso hoje. Antigamente não, né? Todas eram obrigadas. Então, tinha muita estigmatização com aquelas que não conseguiam ter filhos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas mulheres já não querem. E teve uma hora que a gente falou isso e algumas menininhas balançaram a cabeça. E tudo bem, né? A gente não tá lá nem para incentivar, nem para falar, não tenham filho nunca. Nós estávamos lá para falar que tudo tem seu momento. Que enquanto você é um jovem, adolescente, você está se preparando para entrar em um curso, né? Para entrar no mercado de trabalho, enfim, cada coisa tem sua hora, né? Mas o que, inclusive, nós encontramos na rede, né? A unidade básica mais próxima de lá, falamos que essas pessoas poderiam ir lá para se aconselhar, né, com a equipe, saber mais sobre o planejamento familiar, sobre os métodos contraceptivos, apesar de que a gente pincelou também. E, obviamente, caso desejassem pegar preservativos, né, dos vários tipos que temos disponíveis na rede. E alguns até anotaram o enderecinho do local. E isso é interessante, porque assim, nós não podemos, e isso falo também para pais e mães, né? Já falei muito em consultas. Nós não podemos acreditar que temos controle 100% de todas as ações, né, dos filhos. Então, o que podemos fazer é orientar para que no momento de decidir, decida certo. Decida se prevenir de uma doença, decida se prevenir de uma gravidez não desejada, tá? Até porque, gente, a gravidez na adolescência está muito atrelada, né? A evasão escolar, isso foi uma coisa que a gente mostrou para eles. A mortalidade materna, o nascimento prematuro, abortos, né? Há riscos para a mulher, principalmente as mais jovens, né? A questão da ruptura uterina. Então, assim, são muitos os riscos
E muitas dessas situações nós poderíamos, né, como profissionais de saúde, ter intervido, né, conversado com os pais. Temos programas de planejamento familiar no Sistema Único de Saúde. E esse planejamento não é só para quem já teve filho. Nós podemos conversar com os nossos jovens, podemos mostrar os métodos contraceptivos, podemos explicar sobre as doenças, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Podemos sensibilizá-los em relação a isso, tá? Então, a decisão sobre a hora certa de engravidar, ela está relacionada a vários fatores, mas é um direito da mulher, né? Dentro da sua própria sexualidade. Então, quando essa gravidez ela não é desejada, ela pode interferir em vários aspectos de uma vida, entendeu? Então, muitas reclamam das alterações que estão passando no corpo, das alterações da rotina, nas mudanças em casa, na questão do aumento dos cuidados com a saúde, porque, gente, é incrível. Você descobre que está gestante, você descobre também que tem 1 trilhão de exames para fazer. Acho que um dos seres mais furados nessa terra são as grávidas, porque a cada uma semana faz uma punçãozinha aqui, faz um exame de sangue, faz outra aqui para resolver tal coisa, faz outro exame de sangue para ver tal coisa. Então, assim, são centenas de exames. E aí para tudo e vai fazer ultrassom. E ainda tem mulheres que não fazem só em uma rede, fazem pública e particular. Então, faz todos os exames, faz toda a bateria, que são 3, né? É por trimestre. Faz toda a bateria aqui com uns 30 exames. Aí depois faz no particular, depois faz no público de novo, faz no particular. Então, nossa senhora, eu fico com pena. Já chegou uma comigo com o braço em todo roxo, de tanta agulhada que tinha levado, coitada. Então, são muitos os cuidados que tem que ter, né, com a alimentação, com o sedentarismo, com a obesidade, para não desenvolver uma hipertensão, uma diabetes gestacional. Nossa senhora, são muitas coisas, né? Tem que tomar as vacinas certinha. Toda vez que ficar grávida, tem que tomar a vacina. Então, assim, tinham mulheres, eu já vi mulheres extremamente resistentes à vacina, que tinham o calendário delas, né? O cartãozinho incompletíssimo. Mas a gente chegava e falava, não, pelo menos essas aqui você é obrigada a tomar por conta do bebê. Precisa tomar essa vacina, a DTPA, por exemplo. Você tem que tomar a partir de 20 semanas, porque qualquer coisa que aconteça pode passar para o teu bebê. E a mulher, não, então tá, tudo bem. Então, assim, obviamente, né? Cada pessoa sabe de si. A gente já conversou com várias mulheres que decidiram não tomar a vacina, mesmo a gente explicando os riscos para o bebê. Mas não tem problema também, né? Cada pessoa sabe de si. Nós podemos orientar, né? Agora, também podemos pegar no pé e falar, gente, pelo amor de Deus, bora tomar, porque precisa. São coisas, exames obrigatórios, são vacinas, são processos que a mulher tem que passar, né, durante a gravidez. Então, é um aumento muito grande nos cuidados com a saúde. Nem todo mundo tem, né, essa paciência para gerir esse processo. Né? E muitas dessas vezes, isso vai interferir no vínculo. Porque a mãe não quer passar por tudo isso, não quer ter o bebê. Eu já vi, né, muitos casos de mulheres que pariram não queriam nem olhar para a cara da criança depois, já queriam doar. E tudo bem, né? Doação é uma coisa linda também. Mas tem muitas famílias esperando filhos, né? Muitos pais esperando filhos. Mas é aquilo, né? Foi uma gravidez indesejada, vai causar traumas para aquela mulher, né? Em relação ao ato de gestar. Então, é aquilo.
Pode interferir também na decisão de amamentar. Muitas mulheres chegam com a gente. Lá nós temos um programa de apoio à amamentação nesse hospital. E já chegaram mulheres que estavam visivelmente em depressão pós-parto. Não queriam olhar para a cara da criança, a gente colocava o bebê, né, para auxiliar no processo, na boa pega, né? Quem é da área da enfermagem já escutou muito isso. A gente ensina essa boa pega, treina com a mãe. E a gente colocava, a mulher nem olhava para a cara do bebê, ficava assim, de lado, sabe? Só o pai que estava prestando atenção nas orientações e tudo. E eu lembro que a minha colega até falou: mãe, você precisa se esforçar para alimentar o seu filho. Mas eu entendo, né, esse processo que elas estão passando. Muitas ficam com depressão após o parto. Então, tudo isso é intensificado se aquela gestação não foi desejada, né? Por isso, nós temos que atuar em cima disso. Então, a depressão pós-parto é uma questão de saúde pública bem relevante e é considerado transtorno mental de maior prevalência durante o puerpério, tá? Então, as mulheres com gravidez indesejada são 4 vezes mais propensas a sofrer essa depressão. Então, mesmo levando em consideração o nível de educação, essa mulher específica que eu estou falando para vocês, gente, ensino superior, uma mulher, assim, bem de vida, né, financeiramente, mas mesmo assim ela não estava na hora para ela, né, de ter o bebê. Então, ela estava com sintomas visíveis, sinais visíveis, né, de depressão pós-parto. Essa depressão, ela pode ocorrer, né, geralmente até o primeiro ano de gravidez. Isso, gente, nos casos em que não ocorre um aborto, tá? Não ocorre um óbito fetal intrauterino, que aí o trauma é muito maior, né? Então, nós consideramos a intenção da gravidez nas consultas, oferecemos esse apoio. Justamente porque temos que saber, sua gravidez foi planejada? Como é que tá a aceitação? Às vezes a mulher fala, não queria muito não, mas a minha família tá super feliz, meu parceiro, então, nossa senhora, então só isso a gente já sabe que vão oferecer uma rede de apoio para essa gestante. A carga, ela vai ser um pouco menos pesada, né? Então, são coisas que nós temos que investigar, né? E, obviamente, a pessoa passou por uma gravidez não desejada, independente de doação, independente de qualquer coisa. Nós já temos que inscrevê-la no programa de planejamento familiar da unidade mais próxima da casa dela, para que ela não passe por esse processo novamente, para que ela já saia da consulta de alta de pré-natal, com prescrição de anticoncepcional, caso ela queira, né? Com pacotinho de preservativo, tudo organizadinho, né? Estabelecendo os métodos contraceptivos, idealmente sempre 2, né? A partir de 2. Estabelecendo os métodos contraceptivos e já encaminhando ela, tá? Essa triagem simples e de baixo custo permite intervenções direcionadas, né? Evita complicações na gravidez, tá? A gente tem que fazer esse planejamento familiar. Aí dentro disso a gente entra na questão do aborto, né? Que é uma questão tão debatida no Brasil, né? Muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra. Assim, minha opinião. Eu, como profissional de saúde, eu faço o que meu conselho permite, o que a legislação brasileira permite. E ponto. Né? Então, eu já vi muitos colegas se recusarem a atender mulheres que tinham feito um aborto, né? Que estavam em processo de expulsão por questões religiosas, né? E eu já me ofereci para ir lá e fazer esse atendimento, porque eu não acho que as questões religiosas individuais devem passar por cima
da nossa prática profissional. Não acredito nisso, para mim, né? Então, eu acho que eu, como profissional, devo assistir quem chegar comigo, né? Precisando de ajuda, da melhor maneira possível. Então, nós temos muitos casos de mulheres que fazem abortos em clínicas clandestinas, que começam uma hemorragia severa, que vão parar em unidade de pronto atendimento, que vão parar em uma maternidade com um óbito fetal intrauterino, com restos que não foram retirados, que infeccionam, né? Com pedacinhos realmente, às vezes com um odor terrível, que elas começam a sentir muita febre depois do procedimento, começam a entrar em um estado de infecção, né, generalizada. Então a gente faz, né, as medidas de expulsão do restinho, senão vai para uma curetagem, né? Então, assim, quando a gente realiza esse aborto legalmente, em boas condições, com técnicas assépticas em um hospital, né, com equipe, com instrumentos esterilizados, com tudo corretinho, as chances de ter uma infecção, um quadro, né, um prognóstico desfavorável para essa mulher é bem baixa, é quase nula, né? Porque nós estamos obedecendo, né, as prerrogativas da ciência, das técnicas, então a gente consegue. Agora, em clínicas clandestinas, né, nós já não conseguimos garantir isso. A capacitação desse profissional, a esterilização do ambiente, dos instrumentos, né? Até porque geralmente nesses locais fazem um atrás do outro. Então, assim, são muitas as mulheres que morrem diariamente por conta de abortos clandestinos, tá? E essas complicações, elas variam de acordo com o período da gestação, tá? Gente, com muitas delas acontece perfuração do útero, porque a pessoa não tem mão, né? Não sabe até onde está indo, então pode perfurar, né? Muitas fazem sem anestesia, imaginem a dor. Ocorre a retenção de restos placentários, restos do feto que podem infectar depois, né? E causar uma infecção generalizada nessa mulher. Peritonite, tétano. Já pensou, gente? Tétano. Septicemia, né? Que é a sepse, depois a infecção mais generalizada. Então, ainda temos sequelas ginecológicas. Então, vai que a pessoa conseguiu ir numa clínica boa, clandestina boa, difícil, mas vai que a pessoa conseguiu. Ainda tem sequelas que podem ocorrer quando esse procedimento ele é mal feito. Então, a pessoa pode ficar estéril, né? Pode ser que aquela pessoa tenha sonho de ser mãe, mas não naquele momento, né? Então, pode ficar estéril para sempre. Pode ter várias inflamações, infecções, cinétias. Então, assim, são muitas as complicações que essas mulheres passam, né? Então, muitas delas morrem, muitas delas acabam afetando as gestações subsequentes, né? Aumentando o risco de prematuridade, de gravidez ectópica, de abortamento espontâneo, de baixo peso ao nascer, né? Então, isso é um problema de saúde pública e é um problema que atinge principalmente mulheres pobres. Quantas vezes a gente já ouviu? Ah, rica vai ali na clínica particular, aborta um segundo, assim. E no outro dia tá linda, perfeita, maravilhosa. E as pobres? Então, assim, querendo ou não, o aborto também é uma questão financeira no país, né? Porque mulheres ricas conseguem... Isso é uma das pautas de quem defende a legalização,
né? Porque o aborto sempre existe, sempre existiu e provavelmente sempre continuará existindo. Mas enquanto as mulheres pobres não tiverem um local adequado para fazer isso, vão continuar morrendo. Essa é uma das coisas, né, que são faladas a favor. E querendo ou não, é verdade. Quem trabalha em serviços de pronto atendimento recebe praticamente diariamente isso. Essas mulheres que chegam com hemorragia, chegam sangrando, não querem falar o que fizeram, né? Estão com medo de ser presas, estão com medo da reação profissional, estão com medo de serem maltratadas lá dentro, porque um profissional fala para o outro, que a Dali acabou de matar uma criança, estava grávida, foi ali na clandestina e fez isso. Então, assim, muitas mulheres têm medo disso, muitas mulheres acabam morrendo por não querer procurar ajuda dos profissionais de saúde, acabam tendo hemorragia, acabam tendo uma sepse e morrem. Sendo que nós poderíamos parar, né, poderíamos tentar intervir nisso. Então, assim, eu já vi muitas rodas de conversa com vários profissionais e, inclusive, nós temos uma delegacia integrada dentro do nosso hospital e falam muito isso pra gente. Elas morrem de medo de ser presas quando estão fazendo, né? Quando estão com esses sinais desse aborto incompleto, né? Desse aborto retido. E muitas não procuram serviços de saúde e acabam morrendo. Mesmo sem saber que não, gente, caso aconteça, as mulheres não serão presas, tá? Elas vão receber toda a assistência. O profissional, ele não... obviamente, vai fazer a notificação e tudo, mas o profissional não pode chegar e não vou te atender, eu vou ligar para a polícia agora, você vai ser presa agora. Não existe isso, tá? Obviamente que depois a pessoa pode acabar respondendo, enfim, pode acontecer algumas coisinhas aí para explicar o que houve, né? Qual é esse local aí que está fazendo isso, mas uma coisa que nós temos que entender é: nós somos profissionais de saúde, nós estudamos para salvar vidas. Então, a pessoa que chegar com a gente, independente de quem seja, do que fez, nós temos que honrar o juramento que fizemos, né? Então, foi o que eu acabei falando com vocês. Então, as mulheres que realizam esse aborto de uma maneira precoce, acompanhada por médicos, em clínicas com métodos seguros e modernos, têm menos complicações e consequências físicas e psicológicas. Gente, é visível. A foto da esquerda é a foto da direita, né? De uma clínica que foi fechada pela polícia. Isso aqui era um local onde eram realizados abortos. Vocês acham que tem técnica asséptica aí, por acaso? Quantas pessoas já deitaram aí? Na verdade, um negocinho todo enferrujado lá embaixo. Então, é isso, né? Essa realidade, ela é influenciada pela questão socioeconômica. Essas mulheres, muitas mulheres, gente, a gente vê até na mídia alguns artistas falando: não, eu abortei no passado, mas eu me arrependo, alguma coisa assim, sabe? Muitas pessoas, a gente pensa, né? Abortou onde? Então é isso, é uma realidade. Perdão. Finalizei aqui, trouxe algumas referências para vocês. Obrigada pela atenção, gostaria de agradecer o convite a todos que ficaram até agora. Nós somos profissionais de saúde, nós temos que atuar diretamente nesses casos, na prevenção desses casos. Então, é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de passar e agradeço a todos.